Bom, como nós já destacamos aqui, a semana no Congresso Nacional foi marcada pelo debate sobre a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Em meio à pressão do PL pela urgência, o presidente da Câmara, Hugo Mota, negocia uma espécie de um acordo. E o nosso entrevistado agora, o nosso convidado, é o deputado Arthur Maia, do União Brasil da Bahia. Tudo bem, deputado? Sempre bom receber o senhor aqui. Bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Thiago. Prazer estar mais uma vez no Jornal da Jovem Pan. Prazer é nosso. Bom, a gente acompanhou hoje, inclusive já há o número necessário de assinaturas. A questão é se o presidente da casa vai ou não pautar essa discussão. Pessoalmente, o senhor acredita que deve acontecer o quê? Que tipo de acordo que o presidente ainda pode tentar em relação a isso, deputado? Olha, Thiago, eu vejo um momento em que, na medida que o PL conseguiu as 230 as assinaturas necessárias para fazer a urgência, é mais do que razoável acreditar, ainda mais se tratando que é uma matéria que será aprovada por maioria simples, que se o projeto for para votação, ele de fato será aprovado. Então, essa é uma questão. Eu penso que nós avançamos com muita dificuldade até agora em construir, de fato, um texto que possa ajudar a construir um acordo. Porque, veja só, muitos deputados, e eu me incluo entre esses, não se sentem à vontade para votar a favor da anistia de pessoas que invadiram o Congresso Nacional, que invadiram o Supremo Tribunal Federal, que depredaram o Supremo Tribunal Federal, que colocou bomba no aeroporto, que fez uma série de ações que, de fato, atentou de maneira radical contra a democracia. Por outro lado, a gente sabe também que há um clamor popular daqueles que entendem, e eu também me incluo entre eles, que nós poderíamos caminhar com uma dosimetria mais equilibrada em relação às penalizações das pessoas que participaram do ato e tentar separar o joio do trigo. Essa seria a melhor alternativa. Mas, como todas as ações no Brasil hoje, há um obstáculo muito forte para que se produza um debate capaz de se construir uma conciliação. O fato é que o texto que está posto é um texto muito amplo, muito genérico, e que, se for aprovado, de fato abre uma porteira imensa para que pessoas que, de fato, cometeram crimes graves, também sejam beneficiados por uma lei. E aí sempre colocam na frente os casos mais emblemáticos. A moça, porque escreveu lá no batom, de batom na estátua, pegou 17 anos. Claro que, se você colocar as coisas com essa palavra, uma pessoa escreveu lá no batom e pegou 17 anos, nenhuma pessoa vai concordar. Mas, obviamente, que isso não pode ser um motivo para que a gente anistie, por exemplo, um sujeito que colocou uma bomba. Eu fui presidente da CPMI, um sujeito que colocou uma bomba no aeroporto de Brasília com o propósito de criar um fato para produzir um estado de sítio e impedir a posse do presidente eleito. Então, o que precisamos é avançar com bom senso e tentar separar o joio do trigo. Perfeito. Eu sou um parlamentar, Thiago, que nunca me dobrei muito a essa questão do que chamam de clamor popular. Eu já fui relator de matérias que são absolutamente impopulares, como a reforma da Previdência, como a lei da terceirização, como a lei de regulamentação das terras indígenas, como a própria CPI do 8 de janeiro. Eu não tenho essa dificuldade de enfrentar temas que parecem que têm um clamor popular, apenas para dizer, vou na onda. Eu não faço isso. Eu não faço isso. Então, em relação à anistia, eu recebo aqui no meu WhatsApp pessoas, tem que votar na anistia, etc. Eu não votarei na anistia de pessoas que cometeram crimes graves contra a democracia. Sim. Mas eu entendo também que existem pontos que precisam ser melhor tratados em relação a pessoas que, de fato, estiveram presentes nos atos, mas até pelo seu passado,
pela a própria atitude de estar presente, não ter cometido ato de vandalismo, que não merecem ser penalizados. Deputado. Então, é preciso, a palavra de ordem é preciso haver bom senso para construirmos um meio termo e termos a capacidade de dialogar, sobretudo os três poderes, o legislativo, o executivo, o judiciário e toda a população brasileira. Deputado, vou chamar os nossos comentaristas, questões agora, Deise Ciocari e também o Cristiano Vilela. Deise, você. Deputada, minha pergunta ela é até um pouco mais simples. Eu queria saber como que o senhor avalia essa decisão de dar urgência na tramitação do PL da anistia. Se o senhor considera que existe um risco do legislativo ser interpretado como um leniente nesses crimes contra a democracia, ou se o senhor enxerga isso de uma outra forma? Olha, Deise, é exatamente como eu coloquei. Para se conseguir as assinaturas necessárias para fazer uma urgência, salvo engano, são 157 assinaturas, salvo engano, é isso, são 150 assinaturas, uma coisa desse tipo. Isso não garante a aprovação, mas, de fato, constitui uma demonstração de que existe um número considerável de parlamentares que deseja que esse projeto vá à votação. Esse projeto foi escrito de uma maneira unilateral. Apenas as pessoas que querem uma anistia ampla, sem nenhum critério de separar o joio do trigo, foi quem escreveu esse projeto da anistia que está tramitando hoje no Congresso Nacional. É preciso que se faça uma avaliação política desse projeto de lei, ver qual é o limite que pode ser estabelecido dentro desse projeto de lei, para que, de fato, possamos votar um texto equilibrado. Então, você me pergunta, o Congresso será leniente se votar uma anistia, por exemplo, para alguém que colocou uma bomba no aeroporto de Brasília? Com certeza. Se nós fizermos a anistia de um terrorista que colocou uma bomba no aeroporto de Brasília, o Congresso Nacional estará sendo leniente. Se a anistia for ampla a esse ponto, não há dúvida, o Congresso estará sendo leniente. Cristiano Vilela. Deputado, boa noite. Deputado, falando sobre a PEC da segurança, na sua opinião, o texto que foi apresentado pelo governo é bom ou ruim? E o texto será aprovado ou não pelo Congresso Nacional? Olha, primeiro de tudo, eu fico feliz de ver essa mudança de comportamento do governo, porque tem sido uma prática, muitas vezes, do PT, dizer que a violência é um problema exclusivamente social. Então, apresentar uma PEC e demonstrar preocupação com esse problema que se transformou num flagelo nacional, isso, sem dúvida, é um avanço que merece aplauso. Então, quero parabenizar o presidente Lula por ter enviado esse projeto para o Congresso Nacional. E, obviamente, Cristiano, que um projeto dessa natureza, pela sua complexidade, ele será emendado, ele será alterado, ele será discutido, ele será aprofundado, mas, com certeza, a iniciativa do governo de fazer um projeto dessa natureza e encaminhar para a Câmara Legislativa, para o Congresso Nacional, já merece aplauso. Porque nós não podemos simplesmente fechar os olhos e fazer de conta que não está acontecendo essa onda brutal de violência e que hoje já atinge as populações mais pobres. Antigamente, quando se fazia uma pesquisa em cidades de médio e pequeno porte, por exemplo, na Bahia, você via que as pessoas colocavam em primeiro lugar a saúde, o desemprego, o transporte. Agora não. As pessoas apontam como principal problema a violência. E isso revela que o Brasil está vivendo uma situação que a violência precisa ser encarada de uma maneira diferente de como foi encarada até agora. É preciso que haja mais inteligência acoplada à ação da polícia. Uhum. A gente viu, por exemplo, o que o governador Ronaldo Caiado fez em Goiás e que diminuiu drasticamente os índices da violência no seu estado, é digno de aplauso. Então, independente do Caiado ser um governador de oposição, por que não buscar as experiências que foram aplicadas em Goiás para o âmbito nacional?
Será que é razoável a gente ver que em São Paulo, as câmeras de identificação facial, que prenderam vários e vários procurados pela polícia, tiraram esses marginais de circulação, está funcionando? É razoável que isso já não esteja implantado em todas as grandes cidades do Brasil? Então, obviamente, que nós precisamos avançar em outros aspectos. Por exemplo, o projeto trata muito da troca de informações entre as polícias estaduais, a própria Polícia Federal, para combater o crime organizado. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Então, o projeto, na minha opinião, é bom, porque traz para a baila da discussão o assunto mais importante para os brasileiros hoje. Deputado, infelizmente nosso tempo terminou, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta muito breve para o senhor. O seu colega aí de Câmara, o deputado Pedro Lucas, também de União Brasil, vai ou não vai ser ministro das Comunicações? Olha, eu realmente estou afastado dessas negociações, tenho muito apreço pelo Pedro Lucas, mas de fato não saberia responder essa pergunta. Vou ficar lhe devendo essa, Tiago. Perfeito. Deputado Arthur Maia, do União Brasil da Bahia, obrigado sempre pela gentileza. Deputado, bom fim de semana. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado a vocês. Obrigado.